incrível que pareça, acontece. Não desejo pior, não, tá? Tchau. Você não quis escutar, agora não peça, não me faça promessas, eu não quero te ver. Mas você foi apresentado por Premisse. Sabonete líquido é Premisse. Max Flex. Transforme suas noites. Transforme sua vida com Max Flex. Meio-dia Paraná. Oferecimento Jacomar 60 anos. Essa história a gente conta juntos. E verão premiado das farmácias Nissei. Olá, bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Meio-Dia Paraná desta quarta-feira. A gente começa a edição de hoje com um alerta importante para quem anda pelas ruas de Curitiba. Essa imagem é da Comendador Franco. Em 2025, o Batalhão de Polícia de Trânsito registrou um aumento nas mortes em acidentes na capital. Foram 58 vítimas ao longo do ano. E falando em segurança, o Tribunal de Contas do Paraná fez um pente fino no serviço de salva-vidas no litoral e apontou o que precisa melhorar. São 21 recomendações para garantir mais proteção a quem aproveita o verão na praia. Canetas para emagrecer vendidas nas redes sociais são proibidas pela Anvisa. São produtos sem registro no Brasil, vendidos de forma ilegal e que não têm garantia nenhuma de segurança. Meio-Dia Paraná vai falar sobre o assunto. A gente também vai até São José dos Pinhais para mostrar uma situação que tem gerado debate. Uma ciclofaixa recém-implantada obriga ciclistas e pedestres a dividir o mesmo espaço. Hoje é dia de quarta-feira de graça no Museu Oscar Niemeyer, com oficinas de férias, muita movimentação por lá e você também vai ter essas informações. Faltando menos de um mês para o carnaval, a cidade já começa a entrar no clima e hoje abriram as inscrições para o concurso que vai eleger Rei Momo, Rainha e Princesas do Carnaval Curitibano. Vai pegar a estrada? Então liga o modo atenção. Hoje a nossa série fala de um item simples, mas que salva vidas: o cinto de segurança. No Paraná, a cada 10 mortes nas rodovias, 3 estão ligadas ao não uso do cinto. E você reparou como Curitiba está mais florida neste verão? Árvores cheias de flores em tons de rosa, lilás, branco tomaram conta da cidade. A Dulcinea Novaes foi às ruas para mostrar esse espetáculo da natureza. Tudo isso, muito mais, a sua companhia e a sua participação pelo aplicativo Você na RPC. Fica com a gente! A gente começa a edição de hoje falando dessa situação das canetas emagrecedoras. A Anvisa determinou a apreensão e a proibição da importação dessas canetas que vêm lá do Paraguai. Exato, nem o comércio, nem a distribuição, a propaganda, inclusive, tudo proibido em relação às canetas do Paraguai. Os produtos estavam sendo anunciados e vendidos sem o registro do órgão regulador. E aí entra o Douglas Santucci para trazer todos os detalhes para a gente dessa informação que vai mexer, inclusive, com esse comércio muito procurado nos últimos meses, né, Douglas? Seja bem-vindo. Com certeza, Ana e Robertson, é isso. A Anvisa proibiu o que não estava permitido e, incrivelmente, estava disseminado pelas redes sociais, né? Muitas propagandas, muita gente usando sem saber a procedência desse medicamento injetável. Tivemos casos graves já, inclusive, de mortes, né, sendo investigadas aqui no Brasil e as pessoas continuam usando medicamentos que compram nas redes sociais. Não sabem se a procedência, né, se durante o trajeto o medicamento foi bem cuidado, mantido, né, na temperatura, por exemplo, correta e muito menos o que tem ali dentro. Pode ser que nem tenha o medicamento correto, já que você não tem garantia nenhuma. Esses medicamentos não têm registro. Então vamos aos nomes dos medicamentos que foram proibidos. Eles são conhecidos como as canetas do Paraguai, né? O medicamento então é o tirzepatida das marcas Cinédica e TG.
Cinédica e TG. Atenção, se você vê algum desses anúncios nas redes sociais, inclusive, você pode fazer a captura aí da tela, registro ali e fazer a denúncia, porque isso é perigoso, é um medicamento aí totalmente sem procedência. E existem também outros medicamentos, que é da retatrutida, derivados da retatrutida, que também estavam sendo vendidos e usados aqui no Brasil de forma ilegal, porque esse é um medicamento que ainda está em fase de testes, então não tem nada comprovado sobre a eficácia e sobre a segurança do uso. E muita gente também estava fazendo uso, então, da retatrutida para o emagrecimento. A partir de agora, então, fica proibida aí qualquer medicamento desse que for encontrado, será apreendido, mas também está proibido em território nacional. Fabricação, importação, comercialização, distribuição e o que chama a atenção aí, o que pode importar para as pessoas é a propaganda. Então é proibido o anúncio nas redes sociais e as pessoas podem responder criminalmente pelo anúncio desse medicamento e também por todas as outras coisas. Então, se for encontrado, é claro que é muito mais grave. Mas o que nós temos que chamar a atenção justamente é para que as pessoas apenas façam o uso das canetas emagrecedoras com a indicação médica, com a receita correta, comprando em algum lugar que tenha garantia da procedência e do armazenamento desse medicamento, assim como as outras aí, vacinas, outros medicamentos injetáveis, é preciso ter um controle principalmente de temperatura desse medicamento. E não tem como garantir. Hoje mesmo tivemos um caso, de acordo com a Polícia Civil, que eles mandaram uma foto que está o medicamento no meio da geladeira, de uso pessoal ali, com panela de pressão junto, então armazenado totalmente de forma irresponsável e as pessoas aplicam sem saber as consequências para o corpo. Então, esses medicamentos estão proibidos, mas é preciso que a própria população tenha atenção com o que está comprando e o que está aplicando no corpo. Obrigada, Douglas. Importante essas informações que são novas e mudam a partir de agora esse comércio em relação às canetas emagrecedoras. Não é falar sobre o que você deve ou não fazer, mas e sim trazer alertas importantes que dizem respeito à saúde. A gente lembra que tem uma mulher de 42 anos em Belo Horizonte que está internada desde dezembro agora de 2025, que ela chegou com uma intoxicação por uso de uma caneta emagrecedora e ela ainda permanece internada com, inclusive, complicações depois que ela tomou uma caneta ou fez uso de uma caneta falsificada. Então, o objetivo aqui é fazer o alerta. Claro, aqueles que a gente sempre faz, procure o seu médico, até porque virou moda, gente. Caneta emagrecedora virou moda, vamos falar a verdade. Quem não discute, quem não fala sobre caneta emagrecedora hoje? Eu acho que está no convívio de quase todo mundo. Só que é preciso ter muito cuidado e principalmente orientação médica. Obrigada, Douglas. Obrigado, Douglas. 2025, o Batalhão de Polícia de Trânsito registrou um aumento no número de mortes em acidentes de trânsito em Curitiba. Foram 58 vítimas. Esses dados foram divulgados em um balanço que detalha o número de ocorrências no ano passado. A Sara Etal tem as informações para a gente. Oi, Sara. Oi, Robertson. Boa tarde para você, boa tarde, Ana, boa tarde a todos que estão acompanhando a gente. Assunto preocupante, 58 mortes, resultado de envolvimento aí em acidentes de trânsito. As causas desses acidentes são diversas. A principal delas, desatenção. Basta ali um segundo para uma situação terminar em tragédia, A gente acompanhou esse balanço que traz os números do ano passado aqui em Curitiba. O uso do celular também aparece bastante nas causas de acidente. Mais de 500 pessoas foram autuadas usando o celular junto ao volante, Um assunto preocupante porque muitas vezes desses acidentes são mortes que poderiam ter sido evitadas. A gente preparou um material que fala um pouquinho da situação em 2025, com esses números, Quais são os públicos que mais se envolvem aí nesses acidentes, quais são as causas mais comuns. Olha só. O susto ainda está fresco na memória. Há 6 meses, o Anderson foi atingido por um carro que invadiu a preferencial. Foi muita dor na hora, eu até achei que tinha acontecido algo muito mais grave, me retorcia muito do chão ali de dor e eu tive fratura nos 2 pés, Uma fratura um pouco mais grave no pé direito, mas tenho sequelas até hoje, O pé ainda continua, se eu fico muito tempo em pé, ele começa a doer e fica inchado. Não é uma dor constante, mas ficou essa sequela ainda.
A história se repete todos os dias nas ruas de Curitiba. No ano passado, foram mais de 34 mil acidentes. Alguns terminaram da pior forma. 58 pessoas morreram, 7 a mais que em 2024. As maiores causas são imprudência, falta de atenção, as pessoas desrespeitam as leis de trânsito. Falta de atenção pode ser o uso do celular, a pessoa com música excessiva, fones de ouvido, a pessoa conversando com o passageiro do lado. São diversos tipos de desatenção que podem influenciar em um sinistro de trânsito. E os acidentes acontecem muitas vezes nos mesmos lugares. São grandes avenidas e cruzamentos movimentados. Esse que a gente está, por exemplo, lidera o número de ocorrências. Fica entre as ruas Saldanha Marinho e General Mário Tourinho, no bairro Campina do Siqueira. Quase todos os dias acontece acidente aqui. O quadrado amarelo ele para as pessoas fazerem a travessia e não tem visibilidade na via do ônibus, aonde vem o taxista, às vezes vem o motoqueiro no corredor, as pessoas vão atravessar da Saldanha Marinho para lá e é onde ocorre a colisão na via do ônibus lá. Locais que apresentam dificuldade, que demandam uma maior atenção do condutor ao fazer essa travessia. As avenidas, os locais com maiores números sinistros, as ruas ou avenidas, são ruas grandes que ligam pontos chaves da cidade, que tem um maior número de pessoas transitando. A idade das vítimas também chama atenção. A maior incidência está entre jovens de até 29 anos. O número de feridos aumentou de um ano para o outro e ultrapassou 4 mil pessoas. Um dado alarmante que nós temos como base é que 6 em cada 10 condutores são motociclistas. Também outro dado que chama atenção é que a grande maioria dos feridos tem entre 18 e 29 anos. São jovens que estão conduzindo seus veículos, acabam se envolvendo em sinistro de trânsito e se ferindo. Então são faixas etárias que precisam ser... a Polícia Militar está atuando, vai atuar e precisamos conscientizar ainda mais os nossos jovens que o trânsito ele demanda atenção, ele demanda prudência, ele demanda o respeito às normas e à legislação. Demanda atenção e muito cuidado, né? A gente viu na matéria ali que os acidentes de trânsito acontecem todos os dias em várias regiões aqui da cidade, mas existem alguns pontos sim que os riscos são maiores. E a gente diz isso com base nos dados, né? São pontos onde os registros de acidentes são maiores ao longo do ano. Eu vou chamar uma tela aqui para o pessoal de casa para a gente destacar algumas vias que apresentam mais perigo, né? No caso, a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira tem 130 casos no ano passado. É a via com maior registros até agora. Avenida Comendador Franco, 108 registros. Avenida Marechal Floriano Peixoto, 75 casos. A gente falou de avenidas grandes, mas cruzamentos também apresentam alguns riscos. Vamos lá, a gente tem a rua Saldanha Marinho com a rua General Mário Tourinho, que a gente viu na matéria ali. É um ponto crítico na cidade. Temos também a rua Ipiranga com a rua Francisco Raitani, rua Eduardo Esprada com a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, rua Raul Pompeia com a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira. A gente chama atenção então para esses pontos. Como a gente falou, acidentes acontecem em toda a cidade. Mas é bom o motorista que passa por esses cruzamentos, por essas avenidas, por ter um volume maior de veículos, ter um pouquinho mais de atenção, né? Como a gente falou, 58 pessoas morreram em acidentes de trânsito em Curitiba. São muitas vezes casos que podem ser evitados. Volto com vocês no estúdio. É por isso que precisamos pensar e refletir sobre o trânsito. Obrigado, Sara. Inclusive, hoje, no modo Atenção, que é uma campanha da RPC, vamos falar de um dos maiores causadores de acidentes graves de trânsito, a falta do uso do cinto de segurança. Ainda existem muitas pessoas que optam por não utilizar esse equipamento de segurança que pode salvar a sua vida no caso de um acidente. Olha, e ainda depois do intervalo, num cenário em que quase metade dos universitários desiste, uma estudante de Curitiba prova que o acolhimento também transforma vidas. Neste sábado, no Estúdio C, tem a recém-chegada lavanda aqui, ó, entre as araucárias da Lapa. É sábado, no Estúdio C, aqui na RPC.
Verão de ofertas Jacomar. Alface crespa unidade ou cebola ao quilo 98 centavos. Frango inteiro congelado 7,98 o quilo. Arroz paribolizado Buriti 5 quilos 12,90 no clube. Ofertas válidas em 21 de janeiro. Todo dia tem quem descobre. Todo dia tem quem se apaixona. E todo dia tem quem volta. Em janeiro, de segunda a segunda, todo dia é dia de colecionar lembranças. Serra Verde Express. Farmácias Nissei, kit Pantene, shampoo e condicionador, R$ 24,90. Protetor solar, cenoura e bronze FPS 50, 200ml, R$ 39,90. Desodorante aerossol Nivea, 150ml, R$ 12,90. Nissei, mais que farmácia. Já pensou o que pode acontecer em 2 anos? Gêmeos? Quadrigêmeos. Não importa o que aconteça, o preço do seu seguro auto está garantido por 2 anos. Use a da Caixa. É seguro no app, no site com seu corretor. Quer passar no vestibular? Vem pro Dinâmico você também. Dinâmico dá resultado. Comece 2026 com um Volkswagen da Servopa. Parcelas reduzidas ou primeira parcela para depois da Páscoa. Um Nivus Highline. Bônus de 24.700 com seu usado na troca. Taxa 0,99 em 36 vezes. Servox é Servopa. Volkswagen. Desacelere, seu bem maior é a vida. Na promoção Semanas Premiadas Condor, você economiza e concorre a 1 ano de supermercado, várias compras e um carro toda semana, o ano todo. Leite UHT a partir de R$ 2,99. Café Damasco, R$ 25,90. Farinha de trigo Anaconda, 1 kg, R$ 3,88. Batata, 97 centavos o quilo. Hambúrguer Friboi, 56 gramas ou chameta, 120 gramas, 99 centavos. Miolo da Alcatra, 39,97 o quilo. Boêmia no PEC, 2,99 cada. Beba com moderação. Sabão Tixão, 1,600 kg, 15,90. No final da compra, o Condor é sempre mais barato. Economia, geopolítica, você acompanha a cobertura das notícias que impactam o seu dia. Espero você no Jornal Hoje. Até lá. Jornal Hoje, de segunda a sábado, na tela da RPC. Agora, 12h05, e nós recebemos um vídeo da nossa telespectadora Denise Ramalho, que está em Pontal. Repare nessa imagem. São sacos muito parecidos com aqueles que foram colocados para conter a erosão na praia de Matinhos e que foram parar ou teriam ido parar em Pontal. Esse flagrante feito pela nossa amiga do meio-dia desperta um alerta em relação a um assunto que é muito pertinente, esse cuidado com o meio ambiente. Estamos falando de uma erosão, pela segunda vez ocorreu este ano no nosso litoral, no lugar de Engorda. A Ana Zampieri está justamente no ponto e é uma preocupação que gera em todos, né? Impacto ambiental dessa poluição. Tem uma função, no primeiro momento, de conter essa erosão. A gente viu que não funcionou muito bem. Novamente, esse degrau se formou depois que o mar subiu muito com a ressaca. Ana, a gente já tem confirmação disso? Como é que estão essas análises em relação a esse material encontrado lá em Pontal do Paraná? Seja bem-vinda. Ana e Robertson, boa tarde para vocês e você que nos acompanha. Isso mesmo, né? Esses sacos de areia, eles são utilizados para contenção, foram utilizados em Matinhos para essa contenção, uma contenção mais paliativa e inclusive os sacos que foram utilizados lá no município, eles não são biodegradáveis. Para a gente que está desde o início da semana por lá, todo dia indo ver o local onde se formou mais uma vez esse degrau, bem próximo à arena, né, que foi montada ali para receber os shows durante o verão, viu que alguns sacos, por exemplo, já estão vazios, outros acabam ficando rasgados por conta da movimentação, a maré, muito vento que acaba chegando ali na região também. E aí agora começou a aparecer esses vídeos de pessoas falando que sacos parecidos com os que estão ali em Matinhos teriam ido parar em outras regiões do litoral, em outras praias, como é o caso de Pontal do Paraná. Aí nós entramos em contato com o Instituto Água e Terra para descobrir isso. Olha, esses sacos são de fato os mesmos que foram utilizados ali na contenção dessa erosão ou são coisas diferentes? O que o IAT respondeu até o momento? Eles responderam que eles não ficaram sabendo de nenhuma situação de que os sacos de areia que foram utilizados para contenção em Matinhos teriam ido parar em outras regiões e que desde segunda-feira
eles estão trabalhando justamente para evitar que esses sacos fossem levados. Inclusive, estão reutilizando aqueles que conseguem, preenchendo com mais areia outros e amarrando um saco entre o outro, justamente para que fosse formada uma contenção um pouco mais rígida e esses sacos não fossem levados pelo mar, enfim, com a influência do vento também. Essa é a resposta do Instituto Água e Terra. Então, o que temos? Esses vídeos de sacos parecidos com os que foram colocados ali para fazer essa obra paliativa de contenção, mas ainda não existe essa confirmação. O IAT respondeu que não soube de nada até o momento, não foi informado e que eles estão trabalhando para que esses sacos não fossem levados para outras regiões aqui do litoral. Volto com vocês aí do estúdio. Ana, estamos acompanhando de perto esse assunto, passo a passo, dessas investigações, dessas análises e, é claro, das etapas para a conclusão dos trabalhos em relação ao conserto mesmo da orla, né? O nivelamento dessa areia. Então, você tem prioridade, qualquer novidade, qualquer informação extra, é só chamar. Bom trabalho. A Polícia Federal confirmou problemas na retirada e emissão de passaportes. A repórter Alexandra Fernandes está com a gente e tem mais informações sobre esse assunto. Oi, Ali. Oi, Robertson, boa tarde para você, boa tarde a todos. Isso mesmo, desde ontem o pessoal que vem tentar tirar o passaporte ou mesmo fazer ali o passaporte tem enfrentado dificuldades. O que falam aqui no posto da Polícia Federal, que fica no Shopping Pátio Batel, o local onde é feito os passaportes, né, a emissão de passaportes aqui em Curitiba, é que está sem sistema. E por conta disso, não é possível dar entrada na documentação, nem mesmo retirar por conta do protocolo, que não consegue ser feito por essa falta de sistema. Hoje pela manhã, a gente conversou com algumas pessoas que estavam aqui aguardando mais informações, tentando fazer, né, esse passaporte, e veja o que eles disseram. Viemos para renovar o nosso passaporte, já é a segunda vez que nós viemos aqui na Polícia Federal e tivemos a surpresa que o sistema está sem funcionar desde a semana passada. Não recebemos nenhum aviso, nenhum comunicado sobre isso. Ainda bem que a nossa viagem não é agora, mas nós sabemos que isso é muito problemático para aquelas pessoas que vão viajar logo imediatamente. Quando nós estivemos aqui antes da nossa viagem internacional, em dezembro, eles mesmos nos indicaram para transferir a data para essa semana, porque nós correríamos o risco de ficar sem o passaporte naquela época, por causa do prazo que estava passando dos 10 dias. A gente se programa para poder vir atender o que foi combinado e aí chegamos aqui, simplesmente, vocês vão receber um papel para virem quando vocês quiserem, mas vocês têm que telefonar para ver se o sistema voltou a funcionar. Aí as informações, eu conversei com uma outra senhora que preferiu não gravar a entrevista, mas que relatou que fez o passaporte de emergência, pagou até uma taxa extra por conta disso, era para ter retirado na segunda-feira, ela não conseguiu vir, enfim, por N situações. Ontem, quando veio para fazer a retirada, já não conseguiu, já não tinha esse sistema e hoje, quando ela chegou para tentar retirar o documento, novamente não conseguiu. Ela está com viagem marcada para amanhã e não sabe como vai fazer para conseguir embarcar sem essa documentação necessária. Estava ali tentando conversar com o pessoal para ver o que seria possível fazer. Ao longo da manhã, muitas pessoas chegando aqui na unidade, no posto da Polícia Federal, encontrando então toda essa situação, essa informação de que não tinha sistema e a orientação é que entrasse em contato com a polícia para verificar quando o sistema voltaria e quando eles poderiam então vir retirar o documento ou mesmo dar entrada no passaporte. Nós questionamos a Polícia Federal sobre essa situação e a informação que nós recebemos é que desde ontem estava com um problema nacional para a emissão e para a retirada dos passaportes e que não tinha uma previsão de retorno, mas eles não deram maiores detalhes do que seria esse problema e quando, né, seria ali solucionado, como iriam proceder a partir de agora. A gente vai aguardando então essas são as informações de momento. Robertson, Ana. Obrigado, Alexandre. Claro que a gente continua acompanhando esta situação. Hoje cedo a gente informava no Bom Dia Paraná um acidente que aconteceu no quilômetro 667 da BR-376 para quem desce em direção a Santa Catarina, na região da Curva da Santa. Esse acidente, na verdade, foi um caminhão que pegou fogo e por causa desse incidente, a pista ficou bloqueada por algumas horas e o congestionamento passou de 15 quilômetros. Mas dá uma olhada nessas imagens que vamos colocar na tela para você. Olha o absurdo. Inclusive, no momento em que o Corpo de Bombeiros fazia o atendimento
de combate ao incêndio, as pessoas saqueavam o caminhão. Isso é crime, gente. Nós temos imagens que foram cedidas para a gente, que vieram através das redes sociais. Essa imagem mostra o caminhão pegando fogo e nessa outra, olha só a quantidade de oficiais do Corpo de Bombeiros ali e as pessoas saqueando o caminhão. Uma carga de cerveja estava dentro desse caminhão e ninguém se importando com o que estava acontecendo. Isso foi na BR-376, em direção a Santa Catarina, muito próximo da Curva da Santa, quilômetro 667. E a gente lembra que saquear cargas é crime. Quarta-feira é dia de cultura de graça. O Museu Oscar Niemeyer oferece oficinas de férias. A entrada é de graça hoje e a Camila Andrade está por lá para trazer esse serviço completo e mostrar a movimentação. Oi, Camila, só por essa imagem a gente já observa que tem sido, sim, um ponto de encontro do curitibano e, claro, né, um ponto obrigatório do visitante também aqui à nossa capital. Seja bem-vinda. Sem dúvidas. Oi, Ana. Oi, Robertson. Uma boa tarde para você que está nos acompanhando. Bom, horário de almoço e dá só uma olhada aqui na movimentação. A todo instante chegam por aqui famílias, pessoas que estão sozinhas, turistas aqui da nossa capital, que vêm justamente para conhecer esse, né, que é um dos pontos turísticos obrigatórios aqui de Curitiba. Como você falou, hoje é um dia especial, é o dia de mais movimento, normalmente já no Museu Oscar Niemeyer, justamente porque já se tornou tradicional as quartas gratuitas, em que a população e inclusive os turistas têm acesso ao museu de forma gratuita. Mas não só, viu? Desde o ano passado, ouvindo inclusive o clamor aí da própria população aqui da capital principalmente, o museu também adotou o último domingo do mês com essa política de gratuidade. E olha, a boa notícia, para quem não se deu conta do quão rápido passou esse mês, é que esse domingo gratuito é o próximo agora. Então, dá tempo de você vir hoje à tarde ainda aqui ao Museu Oscar Niemeyer ou até mesmo se programar para trazer as crianças, os familiares nesse próximo domingo. Inclusive, aqui ao meu lado, olha só, você vai conferir quais são os públicos que mesmo fora dessas datas especiais, as quartas-feiras e também os últimos domingos do mês, tem esse direito à gratuidade. Por exemplo, as crianças menores de 12 anos, os idosos acima então dos 60 anos e uma série de categorias profissionais, essas descritas aqui, que têm esse direito por lei. Aqui no Museu Oscar Niemeyer podem sempre entrar de forma gratuita. E ainda tem aqueles grupos que têm direito à meia entrada, os doadores de sangue, os professores, os estudantes, todos esses aqui também descritos. E aí, é só aproveitar. A gente tem mais de 15 exposições nesse momento aqui no Museu Oscar Niemeyer e essa programação especial de férias, que é voltada principalmente para a criançada. Hoje, por exemplo, nós estamos tendo um ateliê aberto de fotografia. São pelo menos 60 crianças simultaneamente. Lembrando que aquelas menores de 13 anos têm sempre que ter um acompanhante, então também os pais, os responsáveis estão ali fazendo toda essa experimentação. A gente acompanhou, inclusive, parte dessa oficina, desse ateliê, vocês conferem aí as imagens e conversamos com o porta-voz, o diretor aqui do Museu Oscar Niemeyer, que falou um pouquinho mais sobre essa programação. A gente vai conferir um trecho. Em 2025, instituiu o último domingo do mês para poder, porque muita gente falava para nós assim, dizendo que não podia vir com o pai, com a mãe, ou então com o vô, com a avó, a família, né, em termos. E agora, no último domingo, está pegando, e esse último domingo é o domingo gratuito, o último domingo do mês de janeiro já. Porque hoje estamos aqui com as férias no MON para virem as famílias, através das oficinas ou até nos ateliês e tal. Eles vêm para brincar, né? Vão brincar, experimentar, brincar com a arte. Ao longo do ano passado foram 720 mil visitantes aqui no MON, um recorde histórico, e claro que a expectativa para esse ano é ainda maior e toda essa movimentação demonstra que de fato teremos aí esse recorde novamente. E só para destacar, a gente tem também uma exposição que está em destaque dentro do olho, que é da Mariana Palma, a exposição Através, que encerraria essa semana, mas foi prorrogada até o dia 22 de fevereiro, então tem muita atração, fica aí esse convite especialmente para hoje e domingo. Ana, Robertson. Obrigada, Camila. Um serviço completo para o pessoal já se programar. Quarta-feira sempre de graça, né? Último domingo de cada mês também e uma programação muito variada. Obrigada, Camila. Bom trabalho.
Falta menos de um mês para o Carnaval e Curitiba já começa a entrar no clima da folia. Hoje, por exemplo, começaram as inscrições para o concurso que vai eleger o Rei Momo, a Rainha e as princesas do Carnaval curitibano. Quem fala mais para a gente sobre isso já no clima de Carnaval é Lucian Piquete. Oi, Lucian. É isso, eu estou aqui, sabe onde? Na produção dos figurinos de uma das escolas de samba aqui da capital paranaense, a Mocidade Azul. São 50 pessoas na confecção de mais de 600 figurinos. A Mocidade Azul que foi a campeã do grupo especial, né, do Carnaval de Curitiba do ano passado. Foi o 23º título dessa escola de samba. Aqui nós temos, por exemplo, aí na frente, você está vendo tia e sobrinha. Lá no fundo tem mais tia e sobrinha trabalhando, inclusive neta e bisneta do Charrão, que é o fundador da escola, né? E aqui do lado nós temos um exemplo de voluntários, porque todos são, né? Aqui a Eliandra está aqui do meu lado e ela dedica o tempo, mesmo quando ele é curto, para fazer o trabalho por aqui, né? Como voluntária. Me conta, você está no teu intervalo do trabalho, é isso? Isso mesmo. Uhum. Então, sempre que a gente tem um tempinho sobrando, a gente vem aqui ajudar, né? É importante o voluntariado, né? E é a nossa escola do coração, então a gente faz com muito carinho, muito amor. Todos aqui, é um trabalho em equipe, né? E é gratificante ver tudo pronto no final e ir para a avenida. Legal. E essa movimentação aqui não acontece só aqui na Mocidade, claro, nas outras escolas de samba do Carnaval de Curitiba também. E como você citou aí, Roberto, a Fundação Cultural de Curitiba vai selecionar os representantes da família real do Carnaval desse ano. As inscrições para concorrer ao título de Rei Momo, Rainha e Princesas estão abertas, né? Podem ser feitas de segunda a sexta, das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde, até o dia 26 de janeiro. Não perca o prazo, então, você que quer participar. Lá na Diretoria da Ação Cultural, que fica no Solar da Cultura, no bairro São Francisco. Para participar, Você viu que a gente está com um probleminha de sinal com o Lucian Piquete, só que a gente ficou devendo uma informação, que é a maneira como você faz para participar. A gente já vai reconectar ou resgatar essa conexão, né, com o Lucian Piquete e vamos trazer a informação completa para você que acompanha aqui o Meio Dia Paraná. Ele já volta. Olha, você vai pegar a estrada, então vamos ligar o modo atenção. Uma ferramenta importante que não deve ser deixada de lado é o cinto de segurança. No Paraná, cada vez mais a gente registra mortes nas rodovias e elas estão muito relacionadas ao não uso dessa proteção, que é muito importante. No Bom Dia Paraná, você conferiu que um segundo de distração faz diferença no trânsito. Colocar um endereço, mandar uma mensagem, mudar a música. Tudo isso enquanto dirige. O que parece rapidinho, inofensivo, na estrada, em alta velocidade, vira perigo multiplicado. Você não sabe se vai surgir um animal, você não sabe se vai surgir uma pessoa correndo, pedindo ajuda às vezes. São 3 segundos que podem ser fatais. Na reportagem de hoje, o modo atenção na estrada vai mostrar como uma atitude simples pode salvar muitas vidas. Lotado de passageiros capota. Alguns estavam com cinto de segurança e outros estavam sem proteção. Essa é uma simulação. Todos os bonecos que usavam o cinto não foram arremessados. Na vida real, olha o que acontece com os passageiros que estavam sem o cinto e viajavam nesse ônibus que se envolveu em um acidente. Ainda existem muitas pessoas que optam por não utilizar esse equipamento de segurança que pode salvar a sua vida no caso de um acidente. Eles têm essa sensação, talvez, ali de maior segurança por estar num veículo maior, mas muitas das mortes que ocorrem em sinistros com esses veículos é pela falta do cinto de segurança. A Gabriela e o Luiz não eram de usar essa proteção. Até que a volta de uma viagem na BR-116 mudou tudo. Infelizmente, a gente aprendeu da pior forma possível, né? Há 2 anos atrás, nós não tínhamos o hábito de usar o cinto de segurança, até que em março de 2023, nós sofremos um acidente de carro. Graças a Deus, não tinha criança no carro, meu filho não estava no carro. Estávamos em 4 adultos, eu e meu esposo estávamos no banco de trás e quando o carro capotou, ele capotou para o meu lado. Então, o peso do meu esposo veio todo para cima do meu corpo. Quando ele entrou na curva, a gente sentiu o carro saindo
né, de lado, né, saindo, se escapando na curva, e daí foi tudo muito rápido, né? Quando a gente viu, já tinha encostado no barranco, o carro virou e toda aquela situação de tensão, né, na hora, né? E grito e desespero, né, e pedaço de carro voando, as coisas dentro do carro voando dentro, bem cena de filme mesmo. O nome diz tudo, cinto de segurança. Os carros começaram a ser de fábrica com esse equipamento a partir de 1940. Era esse modelo abdominal que não era totalmente eficiente, mas durante uma batida já oferecia algum tipo de proteção, tanto para o motorista quanto para os passageiros. A revolução na segurança veicular começou a partir de 1959 com a criação do cinto de 3 pontos. O modelo é uma invenção de um engenheiro sueco, muito parecido com esse aqui, que oferece a proteção tanto para a região abdominal quanto para a região do tórax, porque deixa o passageiro, o motorista, totalmente preso ao veículo. A evolução continuou com a ajuda da tecnologia até a gente chegar aos modelos que temos hoje. O cinto de 3 pontos retrátil. Aqui no Brasil, o uso do cinto de segurança é obrigatório desde 1998, tanto para quem está no banco da frente quanto para quem vai no banco de trás. Mas quase 30 anos depois dessa obrigatoriedade, ainda tem muita gente que deixa de lado essa proteção. No Paraná, a cada 10 mortes nas estradas, 3 estão relacionadas ao não uso do cinto de segurança. No ano passado, foram mais de 700 vítimas em todo o Brasil. O uso do cinto de segurança reduz o risco de morte em até 60%. Numa batida, o corpo é projetado com força contra o interior do veículo, como volante, painel, para-brisas e até contra os outros ocupantes. E em algumas situações, pode ser arremessado para fora, o que é ainda mais perigoso. O banco de trás é onde normalmente as pessoas menos usam o cinto. E mesmo em baixas velocidades, as consequências são graves. Uma pessoa sem o cinto de segurança no banco traseiro, ele se torna como se fosse um projétil dentro do carro. No caso de uma colisão ou até mesmo de uma frenagem mais brusca, o peso dele vai ser, de uma certa forma ali, uma linguagem mais leiga, multiplicado, e ele vai ser arremessado contra quem está à frente, podendo lesionar e até matar, às vezes, uma pessoa que está no banco dianteiro com o cinto de segurança. No simulador de tombamento do Memorial de Segurança no Transporte, usamos 2 bonecos presos com cinto. Nada acontece. Sem o cinto, eles são arremessados dentro da cabine. Nesse simulador de impacto a 10 km por hora, olha o que acontece quando o boneco está sem a proteção. No ano passado, a PRF flagrou quase 10 mil motoristas sem cinto de segurança e mais de 5 mil passageiros que também estavam sem a proteção. Para a família Anacleto não tem mais dúvidas, discussão, entrou no carro, coloca o cinto na hora. Não importa a distância, o destino. Desse acidente, deixou a lição, né, para nós, que usar o cinto de segurança salva vidas, é indispensável. Ficou o aprendizado, né, a lição de vida realmente, né. E hoje, antes da gente sair de casa, né, a gente entra no carro, coloca o cinto, liga para daí depois sair da garagem. E um tá sempre cuidando do outro. Usem cinto de segurança, porque cinto de segurança salva vidas e a nossa vida é o nosso bem maior, então precisamos zelar, né, dela. Em uma das rodovias mais movimentadas do Paraná, flagrantes de irresponsabilidade ao volante. O excesso de velocidade e a reação tardia dos motoristas estão entre as principais causas de acidentes na BR-277. É o que você vai ver na próxima reportagem do Modo Atenção na Estrada. A velocidade que está na via, ela tem um grande objetivo, garantir a segurança da condução. Então, infelizmente, ainda nós temos locais que os nossos usuários não respeitam a velocidade. Essa é uma bandeira que a gente não vai abandonar tão cedo não, viu, gente? Modo atenção enquanto estiver dirigindo.
Lucian Piquete travou o sinal do Lucian bem no momento em que ele iria falar como você pode se inscrever para participar desse concurso para eleger o rei Momo, né? O rei do carnaval curitibano, a rainha e as princesas. É com você, Lucian. É isso, Robertson. Pô, sacanagem, né? Travou bem naquela hora que eu ia passar o serviço para você, mas aí nós saímos ali do pavilhão, estamos aqui a céu aberto, ainda aqui na Escola Mocidade Azul, para trazer esse serviço. Para você que gosta de carnaval, para você que quer concorrer, quer virar o Rei Momo, quer virar a rainha ou então uma das princesas do Carnaval de Curitiba, inscrições abertas a partir desta quarta-feira. Atenção, portanto, não perca o prazo. Você pode fazer essas inscrições que são gratuitas de segunda a sexta, das 9 da manhã ao meio-dia, e das 2 às 5 horas da tarde até o dia 26 de janeiro. Sabe onde você faz? Na Diretoria de Ação Cultural do Solar da Cultura, que fica ali no bairro São Francisco, na capital paranaense. Basta ser residente de Curitiba ou então de algum município da região metropolitana por pelo menos 6 meses. Então, se você veio de outra região do país, por exemplo, e está há mais de 6 meses aqui, você pode sim concorrer ao Rei Momo, a rainha ou as princesas do Carnaval de Curitiba. A escolha e nomeação dos ganhadores acontece no dia 27 de janeiro, no Memorial de Curitiba, num evento que começa às 8 horas da noite. Os candidatos aos títulos de Rei Momo, Rainha e Princesas, eles vão desfilar, né, com fantasias temáticas e serão avaliadas por alguns critérios, ou avaliados, né, segundo os seguintes critérios: samba no pé, simpatia e desenvoltura. Eu não vou concorrer porque samba no pé eu não tenho, senão eu até poderia tentar ser Rei Momo do carnaval aqui da capital paranaense, viu, Robertson Januzzi? Mas precisa ter samba no pé, simpatia e desenvoltura, então são os critérios pelo menos para avaliação. Então você que participa, principalmente aí das escolas de samba, de todo esse trabalho que acontece quando termina o carnaval, já inicia a preparação para o próximo, você que tem vontade de concorrer, olha, as inscrições estão abertas a partir de hoje, faça a sua e concorra. Quem sabe você possa fazer parte aí da corte do Carnaval de Curitiba 2026. Robertson. E claro que é sobre brincadeira, sobre alegria que cabe muito bem no Carnaval, né? Obrigado, Lúcia, pelas informações. 2 homens foram detidos em flagrante após roubarem canetas emagrecedoras em uma farmácia do bairro Sítio Cercado. A prisão ocorreu após investigação com análise de imagens e monitoramento de suspeitos. Um deles foi preso hoje em uma casa e a polícia encontrou os medicamentos na geladeira. O outro foi preso ontem pela Polícia Militar no bairro Santa Quitéria. O delegado Fernando Zamoner falou sobre o assunto. Aí, a partir da análise feita no local de crime, imagens, câmera de segurança, a gente conseguiu identificar os possíveis autores. Iniciamos, então, diligências investigativas, quando a equipe conseguiu localizar um desviado escondido numa residência do bairro Sítio Cercado, né, 2 dos possíveis autores desse assalto que ocorreram hoje de manhã. Estavam ainda na posse dos materiais subtraídos, dos medicamentos, portanto, né, que estavam acondicionados em compartimento, em geladeira da residência, né, por esses infratores. Então a equipe conseguiu fazer a prisão ainda em flagrante, porquanto logo após o crime, né, obtivemos aí outros elementos de investigação que nos auxiliam de outras investigações ainda em andamento sobre esse fato. Falando em canetas emagrecedoras, você que acompanha o Meio Dia Paraná desde o início, viu que a Anvisa, ela proibiu a comercialização de canetas emagrecedoras que vêm do Paraguai. São canetas comercializadas pela internet. Exato. E a gente conversa agora com o médico André Viana, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes e também é endocrinologista, justamente porque precisamos falar sobre o efeito dessas canetas, se é com acompanhamento médico à segurança, as canetas do Paraguai, como o Robertson disse, recém-proibidas pela Anvisa. É um tema, como disse o Robertson também no início do jornal, que virou moda. E esse modismo, muitas vezes, está distante de uma necessidade de saúde, né, doutor? Olá, pois é. Primeiramente, né, a gente precisa esclarecer que as canetas, elas têm patentes, então elas são fabricadas por fabricante único no Brasil e no mundo, né? Existe uma lei de patente. Então, qualquer fabricação que seja feita fora dessas fábricas originais, a gente está falando de falsificação de medicamento. E ninguém gostaria de injetar no seu corpo um medicamento falsificado, né? Então, qualquer marca que não seja as marcas originais, né, seja
o remédio Monjaro, que é do laboratório Lilly, o remédio Wegovy, o Ozempic, que é do laboratório Novo Nordisk. Outras marcas são falsificações, são coisas que não são aprovadas nem pela Anvisa, né, e nem pelas agências regulatórias do mundo todo. Então, se trata de medicamentos falsificados, contrabandeados, e que podem colocar a saúde das pessoas em risco, e muitas vezes as pessoas vão em busca de menor preço, porque são medicamentos muito caros, né? E quando você fala de coisas caras, tem uma lucratividade muito grande que se busca, os espertos aí que aparecem querendo vender remédio falso, é porque querem lucrar dinheiro, né? E vendendo um pouquinho mais barato. E as pessoas vão atrás disso, desse mais barato, e acabam comprometendo muitas vezes as suas saúdes. E nós, como médicos, a gente vê casos seríssimos, né, de pessoas em hospitais correndo risco de vida por estar usando remédio falsificado ou contrabandeado. Doutor, como que o senhor vê essa decisão da Anvisa e quais são os riscos efetivos que uma pessoa corre quando ela utiliza uma caneta emagrecedora? Bom, a decisão da Anvisa é acertada, né? Essa decisão ela veio até tarde, porque o comércio desses medicamentos contrabandeados e falsificados está muito grande. Nós vemos diariamente na prática clínica vários casos, e isso coloca a vida de muitas pessoas em risco. As pessoas, muitas vezes, em busca de resultados estéticos, acabam buscando remédios que se prometem ser mais baratos, né? Ou às vezes em clínicas de médicos que prometem injetar o remédio ali de uma forma personalizada, trazendo melhores resultados, ou em busca de desconto ou de resultados diferentes do que o remédio original, né, promete, né, conseguir. Essas pessoas vão buscar algo que não existe. E nessa busca acabam comprometendo a saúde, né? O risco é muito grande, né? Desde reações imediatas que as pessoas podem ter, levando à hospitalização, levando a risco de vida, reações alérgicas, até a ineficácia, o remédio não funcionar. Por quê? Esses remédios têm que ser acondicionados, né? Desde a hora da fabricação, passando pelo transporte, até a comercialização, eles têm que ser condicionados em condições de temperatura adequadas, né? Luz, temperatura, tudo adequado. E quem contrabandeia remédio, coloca isso em locais que não são adequados para transporte, né? A gente achou remédio em pneu de carro, em porta-malas, em locais não muito adequados para transporte. E quem está contrabandeando não está preocupado com a saúde de quem vai usar, está preocupado com o lucro, né? Então as pessoas têm que abrir o olho, né? Não comprar remédio contrabandeado porque é perigoso, pode colocar a saúde em risco, inclusive risco de vida. André, aproveito sua presença aqui no Meio-Dia, já agradecendo sua participação e os esclarecimentos, e falando um pouco do uso desenfreado dessas canetas, mesmo que as oficiais compradas legitimamente com receita médica e indicação. Sempre é necessário fazer uso dessa caneta diante de uma obesidade ou da busca por uma estética mais agradável nesse momento, em que é verão e muitas pessoas querem melhorar a aparência. Quando o senhor indica isso como uma forma de emagrecimento, até que ponto é saudável usar a caneta para emagrecer? Essas canetas, elas são medicamentos muito bons e muito úteis para o tratamento da obesidade, né? A obesidade e o sobrepeso com doenças. Às vezes a pessoa tem excesso de peso causando outras doenças, como hipertensão, diabetes, apneia do sono, etc. Então, esses medicamentos foram testados, eles são bons, eles são seguros para esse tipo de situação, mas não são medicamentos para tratamento estético, né? O que está acontecendo é as pessoas extrapolarem o uso para situações como perder alguns quilos para ficar melhor esteticamente, né? Essa extrapolação que coloca a saúde em risco, porque você acaba usando uma medicação que não foi estudada para aquela finalidade, ou que às vezes pode ser forte demais para aquela finalidade que a pessoa está buscando, né? Levando a efeitos colaterais não esperados, né? do que seria se a pessoa utilizasse com a indicação correta. Então, com acompanhamento médico especializado, de preferência, né? Tratando a obesidade ou sobrepeso com outras doenças, ou mesmo o diabetes tipo 2, né? Essas medicações, sim, têm indicação, podem ser utilizadas, são muito boas na maioria dos casos, certo? Agora, como eu falei, o resto é exceção, né? O resto não é o normal, não deve ser utilizado na maioria dos casos, principalmente para fins exclusivamente estéticos.
Doutora, a mídia deu muita publicidade a um caso que aconteceu em Belo Horizonte. Uma mulher de 42 anos foi internada com complicações depois que utilizou uma caneta falsificada e permanece internada ainda com complicações. Qual que é o alerta que o senhor deixa para aquela pessoa que, mesmo diante de tudo isso, ainda pensa em usar uma caneta emagrecedora sem uma prescrição médica? Bom, a frase é simples, né? Não utilize, é perigoso, certo? A gente vê muitas vezes a pessoa que está usando um remédio, injetando no seu próprio corpo, essa mesma pessoa não colocaria uma gasolina adulterada no seu carro. Se ela soubesse que aquele posto de gasolina está vendendo uma gasolina adulterada, essa pessoa não entraria no posto e abasteceria seu carro. Então, se a pessoa não coloca nenhuma gasolina no motor do carro, no tanque do carro, por que colocar uma substância no próprio corpo que vai circular no sangue e vai atingir todos os órgãos que a pessoa tem? Então, esse é um risco enorme que as pessoas muitas vezes não calculam e não têm noção do perigo que é, né? Nós temos casos de mortes, nós temos casos de sequelas, casos de internações em hospital com condições muito graves causadas por esses medicamentos falsificados e contrabandeados. Então, a recomendação é simples, não utilize. Não existe nada que seja mais importante do que a vida, do que a saúde, né? Nenhuma estética, nenhum 2, 3 quilos a menos vai ser mais importante do que a vida que você tem, do que a saúde que você tem. Doutora André Viana, conversando ao vivo e trazendo esclarecimentos aqui diante desse modismo e dessa busca desenfreada também pela estética. Quando a gente fala em saúde, um medicamento, como o doutor André falou, pode ser um grande aliado e, para isso, um médico que fará essa distinção, né? Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. E claro, né, inclusive pela essa comparação que o senhor fez em relação à gasolina, que eu acho que isso deixa tudo muito claro para todo mundo. É, né? Muito boa a comparação. Obrigado, doutor. Uma ótima tarde para o senhor. Eu que agradeço, né? Espero que todos tenham mais saúde aí e cuidem direitinho dela. Exato. Assim seja. Doutora André Viana, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, participando com a gente ao vivo aqui no Meio Dia Paraná, diante dessa decisão da Anvisa, que proibiu a comercialização, o uso pela internet dessas canetas. Gente, Curitiba está mais florida e os nossos amigos do Meio Dia estão de olho nesse colorido todo, mandando muitas fotos. A Celeide manda pra gente as quaresmeiras lá na rua onde ela mora. Beleza em vários tons de rosa, como a Rejane também compartilha ali do Capão da Imbuia. Essas são as extremosas. A gente também tem a Patrícia participando com a gente do Umbará. Disse que está rodeada pela natureza e pela beleza das cores de verão. A Valdirene fez selfie maravilhosa, combinando inclusive com as extremosas ali. Disse que está linda Curitiba. E você tem observado? Vão dos tons ali de branco a vários de rosa. O Eduardo, sim, também registrou aqui nas Mercês e mandou pra gente. Daqui a pouco tem mais foto e tem Dulcinea Novaes trazendo uma reportagem completa sobre a Curitiba florida com essas espécies típicas dos meses mais quentes do ano. E ainda, entre os livros, a Kailane descobriu um caminho para mudar a vida. A jovem da Vila Torres, que é uma comunidade carente aqui de Curitiba, quer realizar um feito inédito na família, se formar em uma universidade. No meu primeiro semestre foi muito difícil para mim e eu pensei inúmeras vezes em trancar o curso ou até mesmo parar. Consegui permanecer porque eu comecei a fazer acompanhamento com o psicólogo do PUC-Acolhe. Então é extremamente importante e as minhas outras amigas também. Essas árvores estão cheias de flores, seria uma primavera tardia em pleno verão? As extremosas estão dando show e daqui a pouco a gente vai mostrar por quê. Não saia daí, um pequeno intervalo e a gente volta já já. Esteban descobre que foi passado para trás por Zilá e Nayane. Fui eu mesma que pedi para minha amante dispensar. E Eduarda vê a chance de entrar nesse mundo. Abri uma vaga de personal stylist. Nayane conhece um monte de gente importante e eu não tenho nada a perder. Hoje, mais cedo, 7h15 da noite. Eu sou Duda Medina. Eu vim me candidatar à vaga de stylist. Coração acelerado. O festival tem kits Leve 3, Pague 2. Ofertas especiais para clientes Som Festival. Promoções e descontos. Confira! Tomate Sweet Heaven Bertolin ou melancia especial, R$ 3,99. Pêssego nacional ou mamão formosa, R$ 6,99. Milho verde, R$ 6,99. Mirtilo Berry Good ou uva verde mimo, R$ 8,99.
Ovos caipiras Label Rouge, R$ 13,99. Festival, viva o melhor do verão. Verão é tempo de curtir. É o momento perfeito para tomar um sol, relaxar, se refrescar. Mas cuidado com os excessos. Não queremos que a diversão acabe cedo demais. Proteja sua pele. Hidrate-se, alimente-se bem. Escolha o que te faz bem, porque com saúde e bem-estar, seu brilho dura o ano todo. Apoio Malta. Vitaminas e suplementos de qualidade. Confiança que você vê, saúde que você sente. Já sei, já sei, já sei, já sei, já sei. É Clique, é Bus, é Vida Clique Bus. Super ofertas de carnaval. Aproveite cupons no app para viajar com desconto. Agora você também já sabe. Clique Bus, o app para viajar de ônibus. Atenção, ofertas exclusivas só na Vale Sul. Tracker Premier 2026 com FIP no seu usado. 4 revisões gratuitas e 5 anos de garantia. Só este mês. Ofertas exclusivas só na Vale Sul. Consulte condições. O que você quer? Quero sair com você de novo. Eles não sabiam, mas aquele encontro mudaria pra sempre a vida deles. Eu te amo. Meu Deus. Derek, eu te amo! Derek, eu te amo! Para! Eu tenho 1 ano de vida no máximo. A vida em 1 ano. A gente pode viver tudo que tem pra viver, tudo que tem pra conquistar, tudo que a gente pode imaginar, tudo nesse ano. Eu e você. Hoje, na sessão da tarde. Agora, 12h e 44 minutos, ainda sobre as canetas emagrecedoras, eu falei agora há pouco que a Anvisa proibiu a comercialização pela internet. Gente, tem canetas que são regulamentadas pela Anvisa, que são vendidas pelas farmácias. O que a Anvisa proibiu, está aqui, ó, exatamente esse título, está no G1, você pode acessar a qualquer momento e você tem todas as informações. A Anvisa proíbe venda de tirzepatida das marcas Sinerdica, ITG e de Retatrutida. São 2 marcas que foram proibidas pela Anvisa, são as canetas importadas do Paraguai. E você já reparou como Curitiba está florida no verão? Quem anda pela cidade certamente já percebeu algumas cores mais fortes. Tem vários tons de rosa, lilás, algumas árvores brancas. A Dulcinea Novaes foi para as ruas justamente para explicar para a gente quais são essas árvores, as espécies que florim no verão e encantam com a beleza. Sabe, Du, esses dias, pelo meu caminho, eu encontrei tantas árvores em vários bairros da nossa capital que realmente abri um sorriso dirigindo da beleza que Curitiba ficou no verão, né? É isso mesmo, Ana Carol. Boa tarde para você, para o Robson e a todos. Estas árvores são as extremosas, elas que mais dominam. É claro que tem as quaresmeiras, tem outras árvores, mas elas estão dominando a paisagem nas ruas de Curitiba, por onde a gente anda, principalmente nos bairros. Eu estou aqui na rua Edgar Távora, na Barreirinha, onde olha o capricho dos moradores, hein? Os donos desses imóveis aqui, eles plantaram essas primorosas nas cores cor-de-rosa e branca. E a gente conversou então com a dona Maristela, que é a irmã da moça que plantou essas árvores aqui, e também com o cunhado dela, o seu Mário. Vamos ouvi-los. Aqui é tudo mais bonito, mais florido daí, né, Dulce? Muito mais bonito, fica mais... É melhor para a gente andar, aqui o pessoal anda com os cachorrinhos, o pessoal senta aqui, fica passeando, é uma maravilha. O ambiente, né, fica mais natural, mais bonito, principalmente numa época como dessa que está florida, né, então fica bem legal. É, mais natural, mais bonito, são as árvores que enfeitam as cidades. É mesmo uma árvore, a extremosa, uma árvore decorativa, uma espécie exótica, mas que serve muito bem para esse tipo de arborização. Ela não racha, por exemplo, as raízes não racham as calçadas, não é uma árvore muito alta. E a gente também foi até o horto aqui da Barreirinha para conversar com o técnico, o Roberto Salgueiro, que é um especialista em arborização, para falar para a gente um pouquinho sobre essa espécie. Uma espécie exótica, originária da China, mas tem se adaptado muito bem, né? Nesses meus 47 anos, nunca ouvi falar que uma extremosa caiu com vento. Calçada, não rebenta a calçada. Embaixo de fiação, não tem problema, vai muito bem embaixo de fiação. Uma floração exuberante, bonita, fantástica. Como nós tivemos em 2025 uma geada, aquilo
meio que regularizou, meio que deu um toque especial para o desenvolvimento dela. Hoje é o resultado daquela geada. E o Roberto Salgueiro está na função certa, porque é um apaixonado pela natureza e pelas árvores de Curitiba. A gente conversou até por uma chamada de vídeo com a dona Glaci Chapinski, que plantou essas árvores aqui. Ela disse que por algumas vezes as pessoas derrubaram a muda, ela foi ali no horto, plantou de novo. E um recado que o pessoal do horto dá: quando você vê, por exemplo, uma árvorezinha dessa, uma muda derrubada, você pode, inclusive, ajudá-la a levantar, talvez ainda tenha a estaca, mas comunicar para o 156 que aquela muda foi retirada. Essas extremosas aqui, elas são jovenzinhas, mas vejam vocês a vitalidade delas, como elas estão bem floridas. É uma florada precoce, diríamos. E está tudo muito bonito, né, Ana Carol e Robertson? Muito bonito, Dulcinea. E como é legal saber que, como disse o especialista, né, elas são mais resistentes ao vento, até pela altura delas, elas não impactam tanto na rede de fiação elétrica. E em relação às calçadas, tem raízes que não são muito agressivas, ou seja, elas não arrebentam as calçadas. Estou vendo muitas vantagens de ter essa cidade linda, florida, sem falar em alimentação para pássaro, a sombra muito linda e esse colorido. Obrigada, Edu, bom trabalho. Olha que preocupante essa notícia. A última edição do Mapa do Ensino Superior no Brasil identificou uma alta taxa de desistência entre os estudantes do ensino superior aqui no Paraná. Entre os livros, a Kailane descobriu um caminho para mudar de vida. A jovem da Vila Torres, uma comunidade carente de Curitiba, quer realizar um feito inédito na família: se formar na universidade. A educação tem um papel muito importante na minha vida. Se não fosse ela, não teria como eu transformar minha realidade, mudar o meu histórico familiar. Eu imagino atuando na área de educadora social, quero transformar a vida de outros jovens assim como eu fui transformada. Ela ingressou na universidade graças a um programa social, mas vencida a primeira barreira, vieram outras. A dificuldade para acompanhar os estudos e ainda trabalhar. No meu primeiro semestre foi muito difícil para mim e eu pensei inúmeras vezes em trancar o curso ou até mesmo parar, conseguir permanecer, porque eu comecei a fazer acompanhamento com o psicólogo do PUC Acolhe. Então, é extremamente importante e as minhas outras amigas também. A última edição do Mapa do Ensino Superior no Paraná aponta que a taxa de desistência acumulada dos cursos presenciais no estado é de 49,9%. Na rede privada, a taxa é um pouco maior, 51,5%. A gente percebe isso muito mais após pandemia, mas isso já é um fator que a gente está mapeando desde 2012. Já vinha crescendo esse processo de evasão dos nossos estudantes. Hoje, os jovens procuram outros tipos de formações, às vezes formações muito mais curtas, certificações intermediárias. Os jovens também trabalham de uma forma muito mais acirrada do que antigamente. Então, a gente tem muito mais estudantes trabalhadores dentro das universidades e esses estudantes também têm dificuldade com relação ao tempo. E, com certeza, também nós precisamos repensar a educação superior, e é isso que a Secretaria vem fazendo, no sentido de trazer outras oportunidades para esses estudantes. Para manter os estudantes em sala de aula, o Paraná tem apostado na modernização do modelo de ensino. Tentando trabalhar com certificações intermediárias, cursos microcredenciais, que são cursos pequenos, muito focados, e que o estudante pode incorporar isso posteriormente também no seu currículo. Também temos pensado, no sentido de bolsa permanência, principalmente para aluno trabalhador. Então, temos investido muito em bolsa permanência, as universidades e a própria secretaria. Então, a secretaria hoje tem um programa, por exemplo, chamado Estudante Empreendedor, que o estudante ganha uma bolsa para fazer várias atividades de extensão e também auxiliar nos seus estudos. Nessa universidade privada, um programa de acolhimento oferece apoio psicológico e pedagógico aos estudantes. Eles recebem, por exemplo, um nivelamento para conseguir acompanhar os conteúdos e, assim, evitar a desistência. No ano passado, mais de 7 mil estudantes passaram por aqui.
São estudantes que normalmente vêm como os primeiros a ingressarem no ensino superior de suas famílias e que talvez não tenham tanto apoio em casa, de suas famílias ou de sua rede de convivência. Esses estudantes recebem esse cuidado e esse acolhimento aqui na universidade, né, por meio do PUC Acolhe, por meio também de outras áreas da universidade, e são estudantes que a gente realmente mantém mais próximo aqui do nosso setor. Com o apoio necessário, a Kailane não pensa mais em parar. Vou continuar estudando, hoje eu curso serviço social, estou muito feliz, me identifico com a área, mas o meu sonho é outro curso, então eu quero fazer outro curso. Qual que é o curso? Jornalismo. Que legal, quem sabe uma companheira de trabalho. Acredite, Kailane, não desista. É difícil? Claro que é, mas você vai transformar a sua vida e a vida da sua família, a realidade da sua família. BR-277 em esquema de pare e siga por causa de uma obra e hoje cedo, quando o trânsito estava parado, um caminhoneiro passou um sufoco por lá. Samile Penteado conversa com a gente ao vivo e traz todos os detalhes, inclusive dessa obra que, como a gente observa, provoca em alguns momentos lentidão na 277. Seja bem-vinda. Oi, Ana, obrigada. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando também. Esse registro que a gente fez hoje de manhã foi bem nesse ponto aqui na BR-277, entre Candó e Cantagalo, onde essa obra está ocorrendo. A nossa equipe conseguiu registrar quando um caminhão não conseguiu frear a tempo, veio numa velocidade maior do que o esperado quando tem obras aqui nessa região e precisou acessar a marginal para não bater em outros carros e caminhões que estavam mais à frente. E nisso, quando ele saiu, acabou batendo em cones e também na placa de pare e siga, que estava orientando os motoristas que estavam parados, então, bem nesse trecho. Essa obra com esse pare e siga deve seguir até por volta das 5h30 da tarde, aqui na região. É uma obra para fazer alguns reparos na ponte aqui do Rio Cavernoso, que fica entre Cantagalo e também Candói. E, de acordo com os operários, com os trabalhadores que estavam aqui na região, eles sinalizaram todo esse trecho com os cones e também com as bandeirinhas para avisar, já alertar os motoristas cerca de 2 km antes de cada lado, só que mesmo assim tem caminhões que passam por aqui, alguns carros, mas a maioria caminhões que passam uma velocidade acima do previsto, do esperado aqui. Então essa obra segue até as 5h30 da tarde e a gente passa também essa orientação, né, aos motoristas que devem passar pela nossa região para tomar cuidado para que não ocorra nenhum acidente grave enquanto esses serviços estão ocorrendo, que devem ser finalizados hoje, segundo a concessionária. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Samile. A seguir, Litoral tem cursos gratuitos de gastronomia. A imagem ao vivo na sua tela é de Guaratuba. Consuelo chegou para botar a cabeça de Misael no lugar. Misael quer matar o Ferete. Ferete arma pra cima do médico da chacrinha. Alguém muito poderoso fez isso, mãe. E depois que esteve com Joaquim, Arminda tá num bom humor daqueles. Você andou frequentando o colchão alheio. E não foi o do Ferrete. Eu ouvi meu nome? Hoje, mais cedo, 8h30. Vai, corno. Momento SUV Nissan. A hora de você ter o melhor da tecnologia, conforto e segurança de um verdadeiro SUV japonês. Novo Nissan Kicks com valorização no seu usado de até 21.500 mais taxa zero. E venha conhecer o novo Nissan Kite. Confiança e parceria. É isso que oferecemos. Levamos sua carga com cuidado e agilidade. Entre em contato hoje mesmo e descubra como a transportadora Gamper pode ajudar o seu negócio a crescer. Transportadora Gamper. Parceria além da entrega. Me diz uma coisa. O que você espera de um banco? Tem que ser sólido. Ter um bom app. Um cartão com vantagens. O BTG tem tudo isso, mas também tem mais do que você espera de um banco. Como IOF Zero em compras internacionais. Um terminal exclusivo. Um app premiado e o melhor time de investimentos do país. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Vem comemorar o aniversário premiado Nichelle. São 50 anos de tradição e mais de 500 mil reais em prêmios e vale-compras, com um ganhador por semana. Além de brindes instantâneos em nossa roleta premiada. Aniversário premiado Nichelle. Participe e concorra. E se a gente fosse pra... Descubra o Paraná, se é pra descanso ou se aventurar. Tanta beleza que não dá pra acreditar. Você vai embora com vontade de voltar. Quem conhece o Paraná se apaixona. O estado natural das maravilhas. Bora lá? Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Vale a pena ver de novo as emoções de Rainha da Sucata. De segunda a sexta, aqui na RPC. Agora, 12h58, o Meio-Dia Paraná está de volta. Olha, quem está curtindo o litoral, aquelas férias prolongadas, um descanso, mas às vezes tem vontade de fazer uma receita diferente, aprender novos pratos na cozinha. É uma habilidade que pode ser, inclusive, incrementada. Tem gente que adora cozinhar e tem gente que gosta, inclusive, de se desafiar. Tem cursos de gastronomia de graça no nosso litoral. Eu gosto de fazer peixe e camarão. Se tiver, eu quero. Ana Zampier, conta mais pra gente. Oi, Ana e Robertson, boa tarde mais uma vez para vocês, você que nos acompanha. E digo mais, viu, Ana, dá para aproveitar, aprender receitas novas e até mesmo empreender a partir disso. São como se fossem workshops que estão acontecendo nessa carreta, que está posicionada aqui atrás em Guaratuba. Ela fica por aqui até amanhã, aí a partir do dia 26 ela vai para Matinhos, vai ser posicionada na Praça Central e a partir do dia 9 em Pontal do Paraná. Então essa carreta, como se fosse itinerante, vai percorrer com esses cursos voltados à área de gastronomia, todas as praias do litoral até fevereiro. E são cursos ali rápidos, em menos de 1 hora, e você pode aprender várias receitas, vários passos ali dentro da gastronomia, sobre doces, pães, bolos, salgados, pizza, enfim, muita coisa legal acontecendo. Nesse QR Code que vai aparecer na tela, você vai ser redirecionado para o nosso aplicativo, você na RPC, e lá vai ter certinho quais são os temas desses cursos, os dias que eles acontecem e o mais legal, tudo de graça, você não precisa fazer uma inscrição prévia. Você chega uns 10, 20 minutinhos antes, preenche ali uma ficha e já pode fazer. Nós preparamos um material sobre esses cursos, vamos acompanhar. Tempo para aprender e aprimorar aquilo que ela já gosta de fazer. Foi com este pensamento que a Kátia se inscreveu no curso de pães caseiros e artesanais. Ela é farmacêutica, mas em casa adora cozinhar. O segredo da técnica, o cuidado com a temperatura, com a forma de armazenar ou a forma de cozinhar, o tempo. Aprendi muito mais que tem que ter muito mais paciência, muito mais tempo, nada de querer fazer as coisas rapidamente. Caderninho de receita que está aumentando. A Silvia, por exemplo, já participou de várias aulas. Mais conhecimento e uma oportunidade futura de empreender. A técnica é sempre importante para em qualquer área. E a gente aprende a como fazer, pesar, ter a padronização, se futuramente for para vender, ser tudo perfeito. As duas fizeram aula nessa carreta itinerante do Senac, que até fevereiro irá percorrer todas as praias do litoral. Os cursos são voltados à gastronomia e o melhor, oferecidos de graça. Totalmente gratuito, não precisa vir com muita antecedência, vem uns 10, 15 minutinhos antes, é uma inscrição bem simples, a gente vai pegar só alguns dados e pode participar das oficinas, dependendo da quantidade de vagas, né, que são 15 vagas. A ideia é que os alunos aprendam sobre gastronomia em menos de 1 hora. São diferentes temas, salgados, pães, doces, para quem gosta de cozinhar ou então quer empreender. Aqui eles tiveram uma aula e aprenderam a fazer esfirra de frango. Eles aprenderam a receita, executaram e agora é hora de provar para ver se tudo saiu como planejado.
A gente ensinou eles a fazer uma focaccia, agora a gente está com a parte de salgados, então a gente está fazendo uma esfirra de frangos, para eles aprenderem a fazer desde o recheio até a massa, a produção e a cocção da esfirra. Depois a gente vai ter uma preparação de pizza, então a gente também vai falar um pouco sobre a massa, vai ensinar eles a abrirem a pizza, a fazer a cocção e a finalização da pizza. E à tarde também a gente tem a parte de molhos, a parte de risotos também que a gente vai ensinar para eles, finger foods. Então a gente pega vários temas que a gente aborda nos cursos do Senac e faz versões de workshops para que eles possam aprender nesse tempo de 40 minutos. São turmas das 9 da manhã até as 5 da tarde. Tudo que se aprende aqui gera resultado. A Kátia aqui o diga. Em casa, a massa da pizza já está fermentando. A pizza que eu já sabia, mas a minha nunca dava certo e hoje está lá, já está fermentando lá em casa, então à noite eu vou saber se deu certo, se eu aprendi mesmo. Se não deu certo, faz de novo, né? Uma hora certa. Que legal. Ana, tá ventando lá fora. Pela manhã eu que tô entrando para fazer o Bom Dia, tive que sair com uma blusa um pouquinho mais fina hoje. Vai precisar dela de novo na período da noite, justamente porque o solzinho hoje ficou muito tímido. À tarde até aparece um pouco, a temperatura chega ali perto dos 23 graus, então dá para usar uma manga curta. Mas, gente, essa é uma condição bem atípica de um verão com alta pressão, que deixa essa condição de friozinho de manhã, friozinho à noite. 13 graus em Guarapuava com máxima de 23, 14 em Curitiba nas primeiras horas da manhã com máxima de 23 também. Uma condição de tardes amenas, mas de manhãs e de noites mais frias. Isso permanece nos próximos dias. Repare que o sol aparece entre as nuvens. Não há previsão de muita chuva, mas essa temperatura do amanhecer e da noite também permanece baixa. Quando a gente avança até o nosso litoral, a condição é muito parecida. No sábado é que teremos aí uma chance da temperatura passar dos 25 graus, chegando aos 26. E quando a gente chega em Guarapuava, sol e também temperatura amena. É aquela alta pressão que a gente falou ontem, que joga ventos mais frios em relação, né, do continente para a costa e por isso segura um pouco a temperatura. Eu já acho que o tempo é bipolar. Gente, obrigado pelo carinho, pela audiência. Vem aí o Globo Esporte. Ótima tarde a você, obrigada pela companhia. A gente te espera novamente amanhã. Meio-dia Paraná. Oferecimento Jacomar 60 anos. Essa história a gente conta juntos. E verão premiado das farmácias Nissei. De segunda a sábado, a edição especial